Vamos lá, pessoal. Estamos aqui hoje para fazer esse aulão, véspera de prova aí, para esse primeiro exame da ordem, primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Trigueiro e eu vou ter mais ou menos aí meia horinha para a gente fazer uma revisão rápida de algumas questões aqui que eu aposto que poderia cair nessa primeira prova de vocês. Tá? É humanamente impossível, eu sempre digo, no aulão a gente revisar todo o direito processual penal, né? Basicamente você passa uma faculdade toda, mais de um ano estudando processo penal e não revisa, quanto mais eu aqui em meia hora. Mas nesse aulão, qual é a intenção do professor? É sempre tentar, né, adivinhar uma possível questão da sua primeira fase da OAB. Então o que é que a gente fez aqui? Eu coloquei 3 questões para revisar alguns assuntos importantes, tá? Que a gente vai resolver aqui e fazer essa revisão geral de direito processual penal. Tranquilo? Então vamos lá. Para a primeira questão, bota na lousa. A primeira questão diz o seguinte, ó. Com relação ao tema citações, assinale a opção incorreta. Veja, o maior cuidado para o aluno não se confundir, né? Muitas vezes a prova da OAB começa pedindo sempre que você marque a resposta correta, e vez por outra ela coloca no meio da questão que você marca a incorreta, né? Então você tem que começar a se ligar, ele quer ir a incorreta. Vamos ver qual é a incorreta. A letra A diz, no processo penal, o réu que se oculta para não ser citado, poderá ser citado por hora certa na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. Certo ou errado? Vem aqui para mim, ó. Vejam. A citação por hora certa hoje no processo penal é possível. Por que eu estou dizendo hoje? Porque até 2008 não se previa a possibilidade de o réu ser citado no processo penal por hora certa. Essa citação por hora certa ela sempre existiu no processo civil. No processo penal ela só foi possível em 2008 com a edição da lei 11.719/2008. E para efeito de prova, o que é que eu preciso saber? Que a citação por hora certa hoje é válida, é uma forma de citação ficta no processo penal, que é realizada quando? Eu realizo a citação por hora certa, minha gente, toda vez que o oficial de justiça percebe que o acusado está se ocultando para não ser citado. Então a citação por hora certa ela é cabível hoje no processo penal, quando o acusado estiver se ocultando para não ser citado. Aí você me pergunta, Bruno, e o Código de Processo Penal trouxe uma forma própria de citação por hora certa? Não. O legislador reformista do Código de Processo ele foi inteligente. O que é que ele fez? Ele basicamente sabia que a regulamentação da citação por hora certa existia no processo civil e o que é que ele fez? Disse que a citação por hora certa no processo penal será estabelecida nos moldes previstos no Código de Processo Civil. Tá? Então a questão aí está correta, porque hoje no processo penal existe citação por hora certa. Bota lá na letra B. A letra B diz, ó, estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, a citação far-se-á por carta ou qualquer outro meio hábil de comunicação. Certo ou errado? Está falsa a questão. E é essa a resposta correta da sua prova. Por quê? Porque lembrem que ele quer incorreta. Tá? Então essa está falsa. Por quê? Vem aqui para mim, ó. Quando o acusado se encontra no estrangeiro em lugar sabido, como é que eu vou realizar a citação? Todos vocês sabem. Eu vou realizar a citação através de carta rogatória. Então não é qualquer meio hábil de comunicação, não é qualquer carta que vai ser possível realizar a citação quando o acusado se encontra no estrangeiro. Tá? Então o meio para eu realizar a citação de alguém que se encontra no estrangeiro em lugar sabido é através da carta rogatória. Prefeito de prova, o que é que eu preciso tomar cuidado? Cuidado, porque muitas provas colocam o seguinte, ó, e muito aluno cai nessa. O acusado se encontra no estrangeiro, em local incerto e não sabido, será citado por carta rogatória. Certo ou errado? Está errado. Se o acusado se encontra no estrangeiro, mas em local incerto ou não sabido, você não sabe para onde deve enviar a carta rogatória. Se ele está em local incerto e não sabido, seja no estrangeiro, seja no nosso país, dentro do território nacional, você não sabe onde ele se encontra. Então esse caso será de caso de citação por edital. Cuidado que eu só peço carta rogatória se ele estiver no estrangeiro em local sabido. Bruno, e quando se expede carta rogatória, o que é que acontece? Toda vez que se expede carta rogatória, o prazo prescricional do delito fica suspenso até quando? Até o cumprimento efetivo da carta rogatória. Então, expedir uma carta rogatória, lembra do prazo prescricional, fica suspenso até o efetivo cumprimento da carta. Tranquilo? Então, a letra B já é a resposta correta. Vamos ver os demais itens. Bota lá, ó. Se o acusado citado por edital não comparece e nem constitui advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Certo ou errado? Certíssimo. Vem aqui para mim, ó.
A letra C é cópia do artigo 366 do Código de Processo Penal. O que é que diz esse artigo? Preste atenção, ó. O 366 vai dizer que toda pessoa, todo réu, todo acusado, que citado por edital, quando é que eu cito alguém por edital no processo penal? Quando essa pessoa se encontra em local incerto e não sabido. Se eu não sei onde a pessoa se encontra, é edital. E toda vez que uma pessoa é citada por edital, não comparece no processo e nem constitui advogado, o que é que diz o 366? Ficarão suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz colher de forma antecipada as provas consideradas urgentes e relevantes para essa prova não perecer, e se for o caso, se estiverem presentes os pressupostos fundamentos, o juiz decreta a preventiva. Então memoriza, ó, citado por edital o acusado, se ele não comparece ao processo e nem constitui advogado, o que é que acontece? Fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Podendo o juiz, se for o caso, decretar a prisão preventiva se estiverem presentes pressupostos fundamentos, e se houver necessidade para não perecer a prova, o que é que o juiz faz? Colhe de forma antecipada essas provas. Então, se você olhar a letra C, ó, bota lá a letra C, olha o que ele diz. Se o acusado citado por edital não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso prazo prescricional. Perfeito, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo. Letra D de dado. O processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Certo ou errado? Certíssimo. Vem para cá, ó. O que é isso? Se você me diz, Bruno, alguém é citado no processo penal e não comparece, ou alguém é intimado e não comparece, o que é que isso gera? Revelia. Revelia no processo penal. Se o acusado é citado e não comparece ao processo, dá revelia. Aí você diz, e o que é que eu preciso ter cuidado com a revelia? Você precisa ter cuidado para não fazer os efeitos do Código de Processo Penal da revelia, você não confundir com os efeitos do Código de Processo Civil. Por quê? Porque quando o réu revela um processo civil, qual é a principal consequência? Via de regra, os fatos articulados na inicial, no processo civil, vão ser presumidamente verdadeiros. Não é assim? Então, no processo civil, se o réu não contesta, os fatos articulados na inicial vão ser presumidamente considerados verdadeiros. Não é assim? No processo penal, cuidado. Esse efeito material da revelia que existe no processo civil, não gera no processo penal. Então, no processo penal, se o réu é revel, eu não vou dizer que os fatos articulados pelo Ministério Público na ação penal pública ou pelo querelante na ação penal privada vai ser presumidamente verdadeiro. Isso não existe no processo penal. Bruno, qual é o único efeito da revelia no processo penal? O único efeito da revelia no processo penal é que o processo vai correr sem precisar o juiz intimar o réu dos demais atos do processo. Então, se teu acusado não comparecer ao processo, o processo segue, sem que o juiz necessite estar intimando os acusados dos demais atos do processo. É o único efeito da revelia no processo penal. Tranquilo? Então, está certíssima a letra D de dado, que aqui diz a letra D, ó. O processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Perfeito, certíssima a questão. Por fim, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado, certo ou errado? Vamos lá, ó. Vem para aqui. A questão está certíssima. Quando a gente fala de citação pessoal, você poderia me dizer, Bruno, mas como é que é realizado, em regra, a citação no processo penal? Tem que ter cuidado para não confundir com o processo civil. Processo civil, regra geral, a citação é pelos correios com aviso de recebimento, com AR. No processo penal não existe citação por AR, não existe citação pelos correios. Regra geral, no processo penal, a citação será realizada por mandado do oficial de justiça. Então, é a citação que a gente chama citação pessoal. É o oficial de justiça indo ao encontro ao réu e pessoalmente realizando a sua citação. Aí você olha para mim e diz assim, certo, Bruno, a citação no processo penal, via de regra, é uma citação pessoal realizada por mandado do oficial de justiça. Mas quais são as pessoas que eu tenho que ter cuidado para efeito de prova? Primeiro, a figura do preso, como a questão fala. Como é a citação do preso? O código diz, a citação do preso será pessoal. Aí você diz, que bosta é essa? Porque a regra já é que a citação seja pessoal. Porque o código falou para o preso uma redundância dessa? Se a citação de regra já é pessoal, por que o código diz, para o preso será citado pessoalmente? Por que isso? É porque antigamente os oficiais de justiça tinham o costume de fazer o quê? De citar o preso por intermédio do diretor da penitenciária. Então, muitas vezes, o oficial de justiça chegava na penitenciária, dava conhecimento ao diretor da penitenciária da citação, para que o diretor da penitenciária desse conhecimento ao preso. Então, muitas vezes, o diretor da penitenciária não dava
a informação preso e o preso ficava prejudicado no seu direito de defesa. Aí o código foi redundante. Tem isso não. Hoje, é oficial de justiça, vai realizar a citação pessoal? Vai. Tem que ter contato pessoal com o preso. Tranquilo? Outra peculiaridade, lembra, militar. Como é a citação do militar? O militar será citado por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então, toda vez que você vai citar um militar, você cita o militar por intermédio do chefe do respectivo serviço. E a peculiaridade qual é em relação ao funcionário público, Bruno? Toda vez que você for citar um funcionário público, você tem que, ao citar o funcionário público, notificar a administração pública a que ele pertence a respeito daquela citação. Então tem que ter cuidado, ó, preso, militar e funcionário público. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, bota lá na lousa. Próxima questão, ó. Questão número 2, com certeza isso vai cair na sua prova. Eu aposto que na sua prova de domingo vai ter uma questão sobre prisões e liberdade provisória. Pode ter certeza. Por quê? Vem aqui para mim, ó. Eu sei que já está na reta final do campeonato. Mas se você tiver um tempinho, dê uma lidinha nos artigos do Código de Processo que falam de prisões cautelares e liberdade provisória. Vão por mim. Por que eu digo isso? Porque todo mundo sabe que em agosto do ano passado entrou em vigor a Lei 12.403 de 2011. Essa lei ela fez profundas alterações no assunto prisões cautelares e liberdade provisória, criando no nosso Código de Processo Penal algumas medidas cautelares diversas da prisão, consagrando mais ainda o princípio da inocência do acusado, que diz que o acusado só perde a sua qualidade inocente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, bota na cabeça, ó, tem um tempinho, dá uma lidinha nessa lei 12.403 de 2011, que altera o assunto prisões de liberdade provisória. Tranquilo? Vamos ver umas inovações importantes. Bota lá na questão número 2. Olha o que diz a questão número 2. Sob prisão preventiva é correto afirmar: A. Poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase de inquérito policial. Certo ou errado? Tá errado. Vem aqui para mim, ó. Uma das inovações trazidas pela nova lei de prisões foi justamente hoje impossibilitar que o juiz decrete prisão preventiva de ofício durante o inquérito. Cuidado com isso, ó. O que é que eu quero dizer? A persecução criminal é dividida em duas fases. A primeira fase, a fase investigativa, é a fase de inquérito policial muitas vezes. A segunda fase da persecução criminal é a fase de processo judicial. O que foi que mudou com a nova lei de prisões? Eu sempre dizia que prisão preventiva caberia nas duas fases, sendo decretado de ofício pelo juiz ou a requerimento. A requerimento de quem? Ministério Público, querelante e delegado de polícia. Com a nova lei de prisões, houve mudança da redação do artigo 311 do Código de Processo. E o que é que diz o Código de Processo hoje? Duas inovações. O juiz continua podendo decretar preventiva nas duas fases. Mas qual foi a primeira inovação? Hoje não se permite mais que ele decrete preventiva de ofício durante o inquérito. Bruno, a lei proibiu a decretação de ofício de preventiva? Não. Continua permitindo a decretação de preventiva de ofício pelo juiz na fase de processo judicial. Inquérito é que o juiz não pode mais. Ah, mas ele continua podendo decretar preventiva durante o inquérito? Continua, mas ele só decreta requerimento de alguém. E quem são hoje os legitimados para pedir a decretação de uma preventiva? Continua sendo legitimado o Ministério Público, continua sendo legitimado o querelante na ação penal privada, continua sendo legitimado o delegado. Qual foi a outra inovação? Hoje, o assistente da acusação também pode pedir a decretação de preventiva. Então, a inovação, assistente da acusação é mais um legitimado para pedir a preventiva hoje, e a segunda inovação, o juiz não pode decretar de ofício preventiva durante o inquérito. Então, bota para a questão, ó, qual o erro? A segunda questão diz: sobre a prisão preventiva é correto afirmar: poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase de inquérito? Falso. O juiz só pode decretar preventiva na fase de inquérito a requerimento. Nunca vai poder mais de ofício. Letra B. Poderá ser decretada em crime doloso, quando se tratar de reincidente, independentemente da pena combinada do delito. Vem aqui para mim, ó. Isso aqui, ó, eu vou pedir para que você, antes da prova, leia esse artigo aqui. 313. Você diz, que artigo é esse? É o artigo que traz as hipóteses em que se admite a decretação de preventiva. Preventiva hoje, eu posso decretar para qualquer tipo de infração penal? Não. Você só pode decretar uma preventiva nas hipóteses em que a lei admite. Quais são as hipóteses? Do artigo 313.
Se você pegar o 313, primeira coisa, a princípio só cabe preventiva para crimes, não cabe para contravenção, e o crime tem que ser doloso. A princípio não é possível prisão preventiva se o crime for culposo. Segunda coisa importante, regra geral, só é possível decretar preventiva para crimes cuja pena máxima combinada for superior a 4 anos. Memoriza isso. Hoje, só cabe preventiva, em regra, para os crimes apenados com pena máxima combinada superior a 4 anos. Quer dizer, Bruno, que se eu olhar para a pena, o crime tiver pena até 4 anos, não cabe preventiva. Não cabe. Tranquilo? Sendo que isso aqui é regra. Existe alguma hipótese em que eu posso decretar preventiva? Existe alguma hipótese em que eu posso decretar preventiva para um crime que tenha pena igual ou inferior a 4 anos? Existe. Você vai pegar o artigo 313 e observar o que diz o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 2 diz, é possível decretar uma preventiva ao reincidente em um crime doloso. Nessa hipótese do reincidente de crime doloso, eu posso decretar preventiva mesmo se o crime praticado pelo reincidente tiver pena igual ou inferior a 4 anos. Então a regra é que preventiva só cabe se o crime tiver pena máxima superior a 4. Mas se o réu for reincidente em um crime doloso, esse crime praticado novamente pelo reincidente pode ter pena igual ou inferior a 4, independentemente da pena vai ser possível preventiva. Então, ao reincidente em crime doloso, eu não aplico o limite de pena superior a 4 anos. A outra novidade, antigamente era possível, e continua sendo, eu decretar preventiva para proteger, para dar eficácia, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O que é que acontecia? A Lei Maria da Penha, como todos vocês devem saber, existem algumas medidas protetivas de urgência previstas naquela lei. Medidas protetivas estas que o juiz vai decretar como forma de preservar a integridade física da mulher. Aí o que é que acontecia? Quando o juiz decretava uma medida protetiva de urgência para salvaguardar a integridade física da mulher, e essa medida vinha a ser desrespeitada pelo acusado, dizia o artigo 313 do Código, que o juiz poderia, para dar eficácia a essas medidas, decretar preventiva. Continua sendo possível hoje, Bruno, o juiz decretar uma preventiva como forma de salvaguardar as medidas protetivas de urgência? Continua. Mas qual foi a novidade? É que se você pegar o 303, inciso 3º, ele diz que hoje é possível preventiva para proteger a eficácia das medidas protetivas de urgência decretadas não só em favor da mulher, mas em toda vez que houver violência doméstica familiar, não só contra a mulher, mas contra criança, adolescente, idoso, pessoa enferma e pessoa com deficiência. Então hoje houve uma ampliação. O juiz pode decretar prisão preventiva nos casos de violência doméstica familiar, não só contra a mulher, para proteger as medidas protetivas de urgência, mas também em favor hoje, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência ou pessoa gravemente enferma. Tá? Então isso está no artigo 313, inciso 3º. Por fim, leiam o 313, parágrafo único, que vai me dizer o quê? Que é possível prisão preventiva quando o juiz não tiver a certeza sobre a real identidade física do acusado. Quando o juiz não souber quem é aquele acusado, ou quando o delegado não souber quem é aquele acusado, por não ter condições, por não ter elementos que identifiquem aquela pessoa, o delegado de polícia pode pedir ao juiz, e o juiz pode decretar, a preventiva até se descobrir quem é quais são os reais dados qualificativos daquela pessoa. Então imagine que você é delegado de polícia, apreende um cidadão que você não sabe nome, prenome, estado civil, profissão. Nem identificação criminal você realizou ainda. Você vai liberar esse cara? Não. Aí o que você faz? Você pede a preventiva para o juiz alegando o quê? Excelência, eu não tenho elementos identificativos, eu não tenho elementos que possam identificar quem é esse cidadão. Então me permita eu decretar aqui, me permita eu prender preventivamente esse acusado até eu realizar a identificação civil dessa pessoa. Aí é uma hipótese de cabimento da preventiva prevista lá no 303, parágrafo único. Qual é o detalhe? É que essa preventiva só pode perdurar a princípio até o delegado realizar a identificação civil. No momento que o delegado realiza a identificação civil, ele tem que imediatamente soltar o acusado, salvo se por outro motivo o acusado tiver que ser preso. Então eu posso pedir a preventiva sempre que eu não tiver elementos probatórios suficientes para identificar o cidadão. Aí eu peço a preventiva até identificar. Identificando tem que soltar. Tranquilo? Então memorize essas hipóteses de cabimento, que isso vai cair na sua prova. Vamos para a questão, ó.
Olha o que diz a letra B. Ele quer a correta. Sobre prisão preventiva é correto afirmar: poderá ser decretada em crime doloso quando se tratar de reincidente. Olha o que ele diz: independentemente da pena combinada ao delito. Certo ou errado? Certíssimo. A gente viu que, regra geral, preventiva hoje só é possível se o crime tiver pena superior a 4 anos. Mas na hipótese do artigo 313, inciso 2º e 3º, eu posso decretar a preventiva independentemente da pena combinada ao delito. Então a letra B já é a resposta correta dessa questão. Letra C. Nos casos de violência doméstica, poderá ser decretada a preventiva independentemente da imposição anterior de uma medida protetiva. Certo ou errado? Falso. Eu só posso decretar a preventiva quando houver violência doméstica familiar contra a mulher para proteger a mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência ou enferma, justamente para proteger a eficácia dessas medidas protetivas. É dizer, o juiz decretou uma medida protetiva de urgência, essa medida protetiva veio a ser desrespeitada e por isso eu venho com a preventiva. Então a questão está errada porque ele diz, independentemente da imposição anterior da medida protetiva. Não, tem que ter sido decretada necessariamente uma medida protetiva e ela tem que ter sido desrespeitada por parte do acusado. E a letra D, para a gente finalizar: quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, poderá ser decretada e mantida a preventiva, mesmo após superada a dúvida. Falso. O que foi que nós vimos? Eu posso pedir a decretação da preventiva até eu descobrir a real identidade civil dessa pessoa. Beleza. Mas no momento em que eu descubro, eu tenho que liberar o acusado. Tranquilo aqui? Então a letra B é a resposta correta. Vem aqui para mim, ó. A gente finalizou aí, não tem mais tempo de resolver mais uma questão, tá? Fica aí essas dicas. Reta final do campeonato, ó, a prova é domingo, bota pra quebrar nessa porra, vai até a hora da prova estudando. Tem esse negócio do pessoal dizer, vá descansar porra nenhuma, vá até o final. Bota pra quebrar. Muitas vezes, ó, reta final do campeonato, finalzinho, muitas vezes você lê o Código de Processo e na hora da prova você identifica uma questão e diz, porra, eu tinha acabado de ler isso aqui. Então vá até o final da prova. No sábado, o que é que eu aconselho? Estuda, ó, véspera de prova. Se você tiver um tempinho, estuda o Estatuto OAB e o Código de Ética. Veja que eu não estou falando nem da minha matéria aqui, processo penal. Por que estudar o Estatuto OAB e o Código de Ética? Porque são 2 diplomas normativos que você tem chance de acertar 12 questões da sua prova. Enquanto que se você for pegar civil, sei lá, 2.000 artigos do Código Civil, para você cair lá, sei lá, 6 questões no máximo. Então, véspera de prova, qual é a cereja do bolo para você? É estudar o Estatuto OAB e o Código de Ética, porque são 12 questões facílimas, tá? Depois você detona aí em processo penal, detona aí direitos humanos com o nosso colega aqui, professor Alexandre Nápoles, aí detona aí direitos humanos e bota para quebrar nessa porra para a gente passar e fazer a segunda fase com a gente aqui no Espaço Jurídico, segunda fase de penal e processo penal, comigo, professor Bruno, e com o professor Rodrigo Almendra. Tranquilo? Então fique essa mensagem para vocês aí, um forte abraço, boa prova e até a segunda fase. Um forte abraço para todos e fiquem com Deus.